Oi, meus amores. Estamos aí entrando para a live agora às 20h30. Esperando aí algumas pessoas entrar para a gente verificar se a luz está boa. Para mim aqui está parecendo um pouquinho escura, mas aí vocês vão me norteando aí, tá bem? Se está ok. Ok, Sandra, bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Oi, Léo, é sempre bom ter você, Léo. É, Vocês estão me ouvindo bem? Ah, ok, deixa eu ver aqui. Uhum. Eu estou aqui, nós vamos iniciar e está ótima a voz, então tá bom. Ok. Estou convidando aí as meninas para a gente bater um papo hoje a respeito de uma questão bastante importante. A Bruna e a Ana, nós vamos falar aí a respeito do abuso sexual. Sempre que eu tenho alguém trabalhando comigo, deixa eu ver aí, a Bruna, parece que a tua imagem está ao contrário. Isto. Ok. Você fala para ver se eu te ouço, para a Sandra, a gente Bruna vai conseguir ouvir entrar bem a tua voz. A Sandra vai entrar pelo Bruna Caran, lembra? Aqui vai ficar assim mesmo. Ok. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Joia, amores. Nós vamos bater um papo. Como professora, é sempre legal conversar com uma outra pessoa que possa ir fazendo perguntas, né, para a gente desenvolvendo a ideia. E esse assunto é um assunto, assim, fantástico, né? É um assunto muito legal aí para a gente conversar, para a gente bater um papinho a respeito da questão do abuso sexual. A mulher adulta que foi abusada sexualmente na infância, né? Esse é o nosso tema de hoje. Bem-vindos todos vocês aí que estão entrando para a nossa live. E eu vou convidar agora a Bruna também. Eu nunca fiz live com 3 pessoas. Então, quero convidar aí a Bruna também para a gente começar aí o nosso bate-papo. Deixa eu ver. Ok. Somente uma pessoa convidada pode participar do seu vídeo ao vivo. Certo. Então eu vou sair. Joia. Ana, tá. Então eu vou convidar a Bruna. Joia. Ok. Certo. Muito bom. Porque eu nunca fiz com 3 pessoas. E aí agora eu fiz a tentativa e coloco aqui que não é possível, né? Então, deixa eu convidar aqui a Bruna para a gente começar a bater um papinho aí a respeito da mulher adulta que foi abusada sexualmente na infância. Deixa eu ver aqui a Bruna. Bruna, cara, aconteceu uma coisa bastante interessante aí em relação a Bruna, né? Eu sou muito amiga da... Deixa eu ver aqui, está dando certo. Ok. Bruna, veja aí se saiu o convite para você. Mandei aqui o convite para você entrar ao vivo comigo. Prontinho. Mandei o convite para você, Bruna. Então, quando eu vi o sobrenome da Bruna, foi muito legal, porque eu disse assim, gente, será que a Bruna... Estou aqui falando, Bruna. E será que a Bruna é parente da minha amada amiga Ana Caran? E aí sim, né? Aí hoje eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei, olha, estou aí com a tua sobrinha. Gente, é o Linda. seguinte, é muito bom. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você, viu? Prazer é meu. Então, para o pessoal entender, é o seguinte, nós iniciamos uma parceria, né, Bruna? Com o Exatamente. pessoal da Ninguém Mexe Comigo, Essência, né? Como contar, para a gente fazer um trabalho inovador, algo específico.
né? Bruna, eu gostaria então que você se apresentasse, que falasse aí um pouquinho de você, do seu trabalho, tá bom? Tá bom. A Ana Karen, minha tia, cantora, também falou que ia estar aqui assistindo a nossa live, então daqui a pouco ela tá aí. Um Uhum. beijo pro Vitor Legal. Camarote e vão avisando se tá dando para ouvir, como tá a conexão, que eu tô na minha internet, tá? Eu sou cantora, compositora, acho que a maioria aqui já me conhece, e eu tô trabalhando para a campanha Ninguém Mexe Comigo desde o ano passado. Eu criei a campanha junto com as mulheres que estão lá, que estão lutando também contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. E a minha colaboração na campanha é justamente compor as canções, gravar as canções que ajudem nessa luta para a gente poder espalhar de um jeito mais feliz, mais lúdico, mais gentil, muitas vezes de um jeito que a gente consiga falar de assuntos tão difíceis e que ainda são muito tabu. E eu acho que a arte tem essa missão de conscientizar as pessoas de uma maneira leve e até de dar abertura para alguns assuntos acontecerem. E claro que quando a gente fala de abuso de criança, a gente está falando de pessoas que às vezes nem sabem comunicar o que aconteceu com elas. Então, quando me chamaram para entrar na campanha, para ajudar com as canções, achei uma responsabilidade enorme, desesperadora. Eu sou mãe há muito pouco tempo, tenho um filhinho de 1 ano, então eu não podia dizer que não. Eu quero que o mundo seja melhor para as crianças, que os adultos sejam mais conscientes também. E esse ano surgiu essa oportunidade da gente falar sobre esse assunto com adultas, que eu achei uma ideia sensacional da Paola Bellucci, que foi quem primeiro criou, né? Quem teve a primeira ideia de fazer Ninguém Mexe Comigo. E eu nunca tinha pensado, sinceramente, né? Nesse foco nas mulheres que foram crianças, passaram por abuso, Exato. mas não são crianças mais. Então elas têm a voz, né? Elas têm uma posição já de menos vulnerabilidade, de ter mais chance de repente, bater de frente ou de encarar a situação, de compreender a situação. E aí, quando a Paola falou com você, Sandra, e disse que a gente conseguiria criar um grupo para essas mulheres que tantas vezes se sentem sozinhas, eu fiquei Isso. muitíssimo feliz. Isso. Nós unimos as forças, né? Criando aí uma parceria para a gente trabalhar legal. Olha aí, ó, de Portugal, que coisa mais linda. Bem-vinda, minha linda, Margarida. Para a gente trabalhar de forma legal essa parceria, né? Do tipo, o que você precisa? E aí, o que vocês precisam? Vamos juntar as forças. Porque é isso, o trabalho em relação à criança abusada é um trabalho necessário, fantástico, extremamente necessário. Mas e essas pessoas que foram abusadas há 15 anos atrás, 20, 30, 40 anos às vezes, e que muitas vezes estão guardando isso sem entender o que está acontecendo, o que aconteceu, né? Então, realmente, isso aí é uma coisa fantástica. E aí, pessoal, nós nos unimos exatamente para desenvolver esse trabalho, né? Na tentativa de alcançar essas pessoas e ajudar. Então, a Bruna tem aqui algumas questões que gostaria de perguntar para a gente ir trocando uma ideia, né? Isso. Então, vamos lá, Bruna. A gente está se conhecendo agora, isso é maravilhoso, né, Sandra? A gente vai existir Isso é o grupo. maravilhoso. Troca ideia o dia todo, né, pelo WhatsApp. Maravilhosa. Mas assim, o papo é aqui, agora, hoje. Exatamente. Eu fiquei curiosa muito para saber, primeiro, como que esse tema surgiu na sua vida, né? Como que você decidiu dedicar dentro da terapia, não sei nem como fala, psicoterapia, esse assunto que é tabu, né? Que acho que muita gente foge ou muita gente até tem medo de se enveredar, porque é um assunto espinhoso e difícil. Como que isso surgiu na sua vida? Então, há um tempo atrás, até eu fiz uma live com a Janaí Caló, que é uma pessoa, assim, linda, fantástica, e nós contamos um pouco a respeito de uma situação, nós éramos praticamente crianças. E Janaí, nós estudávamos juntas. E ainda quando criança, um professor, criança, pré-adolescente, abusava sexualmente da Janaí. E ela me contava. E ela me lembrando agora, depois de, 40 anos,
ela falava o seguinte: Sandra, você tentava me ajudar de todas as formas. Então, aquilo para mim marcou de forma muito significativa o sofrimento, a opressão. Mais tarde, eu faço psicologia e aí sim, eu começo um trabalho clínico. No trabalho na clínica, eu vou percebendo uma quantidade absurda de pessoas que foram abusadas sexualmente na infância. E aí, eu começo agora a estudar um pouco mais a respeito disso. Porém, a nossa literatura científica ainda é muito pobre em relação a essas questões do trauma, das fixações, do comportamento, né? Dessas pessoas adultas. Quando eu começo a estudar, eu penso, vou fazer um doutorado e quero estudar exatamente isso. A minha pesquisa agora é exatamente isso. Mulheres adultas que foram abusadas sexualmente na infância. Mais precisamente, desejos e defesas da mulher adulta abusada sexualmente na infância. Freud, ele vai falar o seguinte, que já na clínica dele, haviam muitas queixas de abuso sexual. Porém, ele fala o seguinte, que a grande maioria eram, na verdade, fantasias criadas por aquelas mulheres, pelas mulheres. Mas sabe de uma coisa, Bruna? Eu já questiono Freud em relação a isso. Eu acho que Freud se enganou ao fazer essa afirmação que se tratavam de fantasias. Ele achou que fosse fantasias pela quantidade, que era absurda. Caramba. Mas, na verdade, eu acho que Freud se enganou porque essa quantidade ela é real no tempo dele e nos dias de hoje, né? Então, eu fui criando uma empatia muito grande e compreendendo muita coisa. Então, agora eu resolvi sim. Tanto 95% dos meus atendimentos clínicos hoje são um trabalho com mulheres que foram abusadas sexualmente, homens também, e também os meus estudos. Nossa, maravilhoso. Estou aqui até emocionada. Eu não vou seguir muito o script do que eu pensei, porque me deu vontade de perguntar outras coisas, né? Que até eu descobri no estudo dentro da campanha e conversando com as mulheres. Bruna, alguém escreveu ali, Ferenczi pensava diferente. Sim, Ferenczi, eu amo Ferenczi, um autor pós-Freud. Depois, Melanie Klein, Winnicott. Essa é a minha linha de estudo. Muito bem colocado. A Andrea Taub, uma escritora do livro que também fez parte junto da campanha com a gente. Não me toca seu boboca, só para falar aqui sobre também essa literatura que dá para ler para as crianças, que também ajuda a conscientizar. Muito legal o trabalho dela. Não me toca seu boboca. Eu fiquei pensando aqui sobre uma coisa curiosa que eu descobri durante a campanha, que é a noção de que nem sempre a pessoa que abusa de uma criança é um pedófilo que tem um transtorno, e que muitas vezes o adulto abusa por se sentir no direito. Isso ainda é muito forte para mim. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque isso também traz para a gente uma noção de que não precisa ser um louco, uma pessoa com transtorno, pode ser realmente o seu tio, seu pai, seu primo e seu irmão. Pode. O abusador, na verdade, pode ser qualquer pessoa. Esse é um grande problema. Ele não tem, assim, um diferencial para falar, esse é um perfil abusador. Não. Porque aí envolve uma série de questões. Existem, sim, pessoas com problemas psicológicos, com uma facilidade maior, né? Personalidades perversas, existe de tudo. Mas, infelizmente, há também uma questão até cultural. Eu já morei no Nordeste muitos anos e já cheguei a atender famílias onde isso havia acontecido com os pais e agora o pai se sentia que isso era uma ação natural em família, né? O pai abusar da filha. Então, infelizmente, qualquer pessoa pode. E assim, a mente humana, a mente, né, do ser humano, ela tem uma complexidade muito grande. Existem muitas variantes. Então, sim, infelizmente, isso pode acontecer com qualquer pessoa. E tem uma outra coisa importante também em relação ao abuso. Quando a gente fala de abuso sexual, você pensa assim, para haver um trauma, para haver uma fixação na fase, e eu posso até explicar isso um pouco melhor, o que seria uma fixação,
Mas para haver isso, teria que ser um abuso assim, com penetração, Eu ia perguntar com, sobre às isso vezes, também. machucar a pessoa. Não, não, não. O abuso, ele é de uma complexidade também muito grande. Eu já cuidei de uma garota com muitos sintomas de abuso, com um trauma muito significativo, porque um dia ela chega em casa com uma saia muito curtinha, e aí ela percebe que o pai olha de cima e embaixo, e ela percebe o erotismo no olhar do pai. Foi a última vez que ela usou saia. Só Depois disso, ela isso, só né? usava. Só isso. Aí você diz, só um olhar foi um abuso. Ela percebeu aquilo como sendo uma... Me arrepia. Ela percebeu aquilo como sendo uma invasão. Ela percebeu o desejo no olhar do pai, né? Então, é muito complicado para a gente falar, essa pessoa vai ficar traumatizada porque o nível do abuso foi esse e esse. Não. Sendo abuso, é abuso. E pode desencadear problemas. Muito forte você falar isso, porque talvez mais gente se identifique daí com o tema, né? Que quero lembrar para todo mundo que está assistindo que a gente está conversando porque vai haver um grupo de acolhimento, uma Isso, terapia coletiva para mulheres que são adultas isso. e sofreram abuso sexual na infância. Então, quem se interessar, quem cair a ficha, quem pensar, quero saber mais sobre o assunto, é só para mandar uma mensagem no inbox da @essência, cor e voz. Vou pedir para a galera da Cor e Voz colocar aqui o @, tá bom? Isso. E a gente pode colocar também o telefone, né? Do WhatsApp. Isso. Pedir as meninas para Só colocar aí para lembrando nós as o pessoas que hoje telefone. é sábado, né? E aí o WhatsApp, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, não precisa se expor, ter vergonha de telefonar. E aí as mensagens são respondidas em horário comercial. Então até segunda-feira vocês vão receber sua resposta. Não fiquem aflitas e não fiquem com vergonha de entrar em contato, porque realmente dá para ser por escrito. Isso é ótimo, né? Eu fiquei pensando É. aqui também sobre isso, que eu queria que você falasse. Primeiro, se você já fez um grupo desses de terapia coletiva para mulheres que sofreram um mesmo trauma. E queria saber se existe uma sensação, já li muito sobre isso em relação a estupro, mas não sei o abuso sexual infantil. Se existe uma sensação de que aquilo só aconteceu com você, que você fez alguma coisa para desencadear aquilo, então que você está sozinha e nesse sentido, será que o grupo é um alívio? Pode ser um alívio para as mulheres de verem que aquilo não está nelas, e sim na pessoa que cometeu o abuso. Fantástico. É isso mesmo. É a primeira vez que estamos fazendo um grupo com uma temática exclusiva. É a primeira vez. Então, é um desafio, é um trabalho que eu estou extremamente empolgada, porque eu tenho certeza que a fala de uma pessoa pode ajudar a outra de forma significativa. Exatamente em cima deste ponto que você coloca. Quando a gente começa a fazer a descoberta que aquilo que eu sinto, o outro sente também, isso é fantástico. Porque eu passo a compreender que eu não sou um ET, que eu sou um ser humano com um psiquismo, e é assim que as coisas funcionam. E o apoio da outra pessoa. E isso também é muito interessante, porque eu tenho atendido muitos adultos que, a princípio, têm uma ideia enorme de que foi ele quem seduziu. Ele traz a culpa. Fui eu quem seduzi. Não, e há uma fala insistente. Não, a primeira vez que eu fui na casa do vizinho, eu fui sem saber. Mas a segunda, eu já sabia o que iria acontecer. Então, eu sou cúmplice. E eu sofro em função da minha cumplicidade em relação a isso. Então, aí há todo um trabalho para que essa pessoa possa compreender o funcionamento do psiquismo da criança e o porquê que ela volta. E aí começa a acontecer uma coisa linda, que é o auto-perdão. É muito difícil conviver com uma voz do passado nos acusando de alguma coisa. Agora, tem uma coisa aí que eu gosto também de pontuar. Às vezes não, sempre, a gente pensa na reação da criança ou do adolescente, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, mas com o cérebro, com a mente do adulto. Aí eu preciso fazer um alerta. Oi,
Esse raciocínio teu, agora, é só porque você tem um histórico de vida e uma maturidade cerebral e uma maturidade mental, meu bem. Era impossível você ter esse raciocínio quando você tinha 5 anos de idade, quando você tinha 10 anos de idade. Então, tudo isso é muito importante, né? Muito lindo que eu já vi isso até em entrevistas com pessoas defendendo pessoas acusadas de abuso sexual, lembrando que mulheres também abusam, a gente está falando o abusador como um neutro, né? Existem mulheres, mães, avós que abusam também de crianças, e eu fiquei pensando também uma coisa que eu fiquei muito chocada, emocionada e triste nas reuniões com as mulheres da Ninguém Mexe Comigo, que é a questão de a pessoa, muitas vezes a pessoa que comete o abuso ser alguém bacana, em quem a criança tem confiança, que dá uma atenção extra para a criança que de repente está mais sozinha ou está negligenciada, ou é uma criança normal, mas está numa situação ali que, enfim, foi vista como uma possível vítima. Mas essa questão de romper o abuso ter que ser, de certa forma, tomar uma atitude drástica, porque existe uma relação de carinho, às vezes até de proteção, e que basta você estar ali e não comprar o conflito, que para mim, como adulta, é difícil comprar um conflito e dizer, olha, eu não quero, não faça mais isso comigo que eu não gosto. Às vezes eu fico, tudo bem, vamos ficar aqui mais um pouco. Imagine para uma criança, então eu queria falar sobre isso. Às vezes a criança gosta da pessoa e não sabe como sair da situação. Na verdade, quase que a maioria das vezes a criança gosta dessa pessoa, né? É exatamente isso. Porque, principalmente, o abusador com uma certa frequência, ele desenvolve um vínculo. A não ser aquele indivíduo que captura uma criança no meio da rua, faz um abuso e depois até mata a criança. São exceções. Mas esse abusador que acompanha, na verdade, ele tem vínculos muito fortes com essa criança. Se estabelece uma certa cumplicidade, né? Que aí tem a ver com a culpa também. E aí acaba mais tarde. Alguém escreveu aqui, né, que na terapia, também uma psicóloga encontra muito essa questão da culpa, no caso do abuso, né? É isso mesmo. São pessoas de vínculos fortes. E dar conta depois, você ter coragem mais tarde de contar que aquela pessoa que você tem um vínculo, fez isso com você, é muito difícil, é muito delicado. Nossa, E às vezes, na vida adulta, ainda quer manter uma ideia de que aquela pessoa não fez aquilo por mal, mas não para defender a criança, mas para o adulto, mas para defender a própria criança que foi machucada. A criança interna, né? Do tipo, não, aquela pessoa não me usou, ele até gostava. Porque é tão difícil encarar também que foi usado, né? Ou que foi usada. A complexidade do sentimento é muito grande. Maravilhoso. Teve algumas pessoas... sim. Lindo, gente. Queria saber, também teve gente que perguntou, por ser também um assunto tão difícil de falar, eu sei que tem muitas mulheres que cresceram até hoje e nunca conversaram com ninguém sobre o assunto, têm dificuldade de falar sobre isso. Embora eu tenha perguntado, eu fiz umas perguntas aqui no meu stories e falei, você foi abusado sexualmente quando criança? Já sofreu algum tipo de abuso? E a maioria das pessoas respondeu que sim. Depois perguntei se conhecia alguém que sofreu abuso. Uma maioria maior respondeu que sim. E se conhecia mais de uma pessoa que sofreu abuso. E também a porcentagem foi grande. Então, o que você falou sobre Veja como Freud estava errado. Exatamente. Né? Acho que tem a ver também com o assunto, com uma ideia que a gente tem, acho que isso está mudando, tomara, mas de que a criança fantasia, ela inventa, ela mente. Muitas vezes os próprios adultos, ao ouvir o relato, falam, para de inventar, coisa feia falar isso de fulano, de ciclana. Então, acho que existe uma confusão do próprio adulto ao lidar com isso, que é muito chocante, difícil de lidar, então é até mais fácil ficar quieto e deixar de lado. Mas eu queria saber se quem entrar em contato para fazer parte do grupo, algumas pessoas perguntaram isso, se a pessoa pode escolher não se colocar, não contar sua história, só participar, ouvir o que você tem a dizer, ouvir as outras histórias. Como vai ser virtual,
existe já uma certa proteção da pessoa de não estar pessoalmente ali, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Certo, claro. Veja, sempre em uma terapia de grupo, nós vamos conversar com essas pessoas, fazer um pacto ético, que isso eu acho que é algo extremamente importante, né? Nós termos aí essa relação ética, nós precisamos ser acolhidos e acolher o outro. Então, há uma necessidade muito grande, né, dessa cumplicidade. Mas não é necessário contar a própria história no grupo. Não há essa necessidade. Até porque eu tenho uma série de exemplos a dar, né, de trabalhos antigos que as pessoas autorizam muitas vezes. Eu tenho vários relatos que a pessoa me passa e fala, olha, pode usar o meu relato para o trabalho científico, para palestras, porque eu sei que irá ajudar outras pessoas. Óbvio que a gente não fala nome, não fala... Eu atendo pessoas do mundo todo. Suíça, Estados Unidos, Alemanha. Então, muita gente. E nós não vamos falar nome, nada disso. Então, se a pessoa ela quiser ficar fazendo parte do grupo terapêutico, ouvindo os outros relatos daqueles que se sentem bem ao falar, ouvindo as pontuações, né, que a gente faz ao longo do relato, também nós vamos ter algumas dinâmicas de autoconhecimento, porque nesse caso de que quando houve um abuso sexual na infância, é de extrema importância o autoconhecimento. Por quê? Porque eu preciso detectar o que é meu e o que é resquício do abuso, o que é resquício da fixação. Às vezes, uma pessoa olha no espelho e se odeia, porque ela tem um determinado comportamento. Mas no processo terapêutico, a gente descobre que esse comportamento não é dela. Esse comportamento é algo patológico, é algo que ela desenvolveu, na verdade, em função do sofrimento. E é muito interessante porque quando começa a se dar conta de tudo isso, ela se liberta e ela percebe que ela não precisa mais desse comportamento, né? Por exemplo, uma paciente, acho que uns 15 anos atrás, ela desenvolveu, logo depois da pré-adolescência, um hábito de pegar coisas das outras pessoas, né? Um hábito de cleptomania. E a gente vai perceber que isso acaba sendo uma questão afetiva muito significativa. O tirar do outro é tentar dar conta daquele buraco existencial. Após o processo terapêutico, ela se liberta e ela já não tem mais necessidade de se apropriar do que é do outro. Então, pegava aquilo que ela não precisava, mas era quase que um roubo de identidade. Compreende? Compreendo. Então, existem muitos comportamentos que podemos desenvolver em função do trauma, em função do sofrimento. E esses comportamentos, eles precisam ser detectados. E, às vezes, ouvindo o relato do outro, eu vou perceber que eu tenho algo também. E que agora, através da fala do outro, eu compreendo o que está acontecendo. Ai, é lindo ver você falando. É uma libertação, né? É uma grande libertação. Infelizmente, são muitos os comportamentos que podem ser desenvolvidos a partir do trauma. Quando eu falo, eu tenho que olhar a questão do tempo, né? Vamos lá. Quando eu falo a questão de fixação, é porque para Freud nós temos as fases de desenvolvimento. Fase oral, fase anal, fase fálica, latência. Então, dependendo de quando houve o abuso, dependendo da fase em que a criança estava, pode haver uma fixação nesta fase. E aí, aquilo que era típico da criança naquele período, passa a fazer parte do comportamento, mesmo enquanto adulto, porque ele está fixado lá atrás. Alguém, acho que a André, escreveu ali a respeito de Ferenczi. Ferenczi é lindo. E ele vai falar da questão da linguagem da ternura e a linguagem do erotismo. E isso também é belíssimo. Por quê? Porque a criança, quando ela é bem pequena, a linguagem para ela lidar com as pessoas é a linguagem da ternura. É essa linguagem de um mundo, vamos colocar aqui uma palavra, de uma certa pureza, onde há essa ternura. O adulto tem a linguagem já do erotismo.
A gente enxerga as coisas por uma linguagem erótica. Agora, como que a gente, para uma pessoa ser saudável, ela sair da linguagem da ternura e chegar na linguagem erótica? É em conta-gotas, é um pouquinho de cada vez. A criança, ela vai compreendendo, ela vai numa fazenda e vê o galo namorando com a galinha, e ela se questiona, o que eles estão fazendo? Ah, vai nascer pintinhos. Então, ela vai adquirindo isso em conta-gotas. E adquire uma mente saudável no que diz respeito a essas questões sexuais propriamente ditas. Mas quando há o abuso, Ferenczi vai falar que há um rompimento bruto da linguagem da ternura. E a criança é jogada de forma brutal na linguagem do erotismo. Então, aquela história da borboleta, que ainda está no casulo e você a arrebenta e tira a borboleta, e ela não tem condições ainda de voar, de dar conta das asas que não estão prontas. Então, o abuso, ele vai ocorrer isso, um rompimento de um desenvolvimento que deveria ser um desenvolvimento saudável, infelizmente. Maravilhoso. E fiquei pensando aqui o quanto eu acredito que seja difícil, às vezes, voltar para esse lugar. Muitas vezes a gente passa por traumas na vida e fala, não, eu não vou voltar ali, eu não quero falar desse assunto mais, porque eu consegui pôr uma pedra em cima, eu esqueci, eu consegui sufocar essa realidade que aconteceu, então eu não vou chegar mais lá. E, na verdade, eu queria que você falasse sobre o que pode afetar, né? Quando a gente pensa que esqueceu, mas aquele trauma não foi trabalhado, não foi resolvido, existe essa sensação de culpa. E aí, como que o grupo de terapia coletiva para mulheres que sofreram abuso na infância, que a gente está promovendo, como que isso pode não ser colocar você no lugar da dor de novo, e sim trazer um alívio, entender que a culpa não é sua, que vai, sabe, que não é preciso sofrer tudo de novo, que talvez seja outro caminho que a gente está propondo, que você está propondo. Muito bom, Bruna. Veja, os nossos traumas mais significativos, eles vão para o nosso inconsciente. Mas nem por isso deixa de afetar a nossa conduta diária. A nossa conduta diária, ela está carregada de conteúdo inconsciente. O nosso inconsciente, ele pode estar muito confuso. E é muito interessante porque isso aparece nos nossos sonhos, literalmente. No conteúdo do sonho, são conteúdos vindos do inconsciente, mais resquícios do dia. Quando nós não trabalhamos essa história de dor, o que acontece é que por muitos anos nós nos tornamos escravos daquela dor que está no inconsciente. É fácil? Não, não é fácil. É literalmente como colocar o dedo numa ferida e mexer com muita força. No início, é possível sentir muita dor de cabeça, tontura, náusea, mal-estar. Eu não vou negar. É possível que isso aconteça, sim. Nós vamos fazer de tudo para ir amparando e dar conta. Mas tem um detalhe. Se eu quiser fazer isso sozinha, eu posso me desequilibrar, porque eu posso não dar conta daquilo que eu vou encontrar. Mas, num grupo terapêutico, com um psicólogo que está ali para haver um amparo, para explicar como as coisas acontecem, ao mesmo tempo que eu me desequilibro, eu sou amparada. Então, as coisas se tornam muito mais fáceis para organizar aquele inconsciente, para saber o que está vindo de lá, que está norteando a minha vida, o que está me escravizando. Então, é muito legal, porque aí tem esse amparo. E no grupo, não só o amparo do terapeuta, como dos colegas também, que estão na mesma situação que eu. Então, isso é fantástico. É quase que uma organização do inconsciente. Eu vou aproveitar aqui para falar que no grupo terapêutico, nós vamos fazer algumas dinâmicas de autoconhecimento, nós vamos trabalhar o que é abuso sexual, tudo isso, traumas, linguagem da ternura, linguagem do erotismo de uma forma mais profunda, pulsão de vida, pulsão de morte. Este é um tema maravilhoso. A ressignificação da própria história, elaboração psíquica, né? Essa autoconstrução, nessa busca dessa saúde emocional. Então, nós vamos abordar aí, não só ouvir os relatos, mas ir abordando tudo isso na medida em que as coisas vão acontecendo,
Eu gosto dessa ideia da compreensão de como a mente funciona. Isso dá uma autonomia para a pessoa, para saber, ok, a minha mente funciona assim, então eu vou me auto-ajudar, né? Isso é muito legal. Lindo! Queria lembrar todo mundo Uhum. que o grupo de acolhimento vai acontecer toda semana de quinta-feira. São 3 meses, estou falando certo? São 12 encontros, né? Isso, Uhum. 12 encontros coletivos com essa maravilhosa Sandra. E para saber mais, eu sei que algumas pessoas estão perguntando, Uhum. a própria Corivoz está comentando, mas entre em contato com @Essência Corivoz. E olha também nos nossos posts, no Stories, tem o contato, o telefone, e aí, se você preferir, entre em contato por WhatsApp. Eu queria contar um pouco, perguntar também sobre o pacto de silêncio que Uhum. acaba existindo entre o abusador e o Isso. abusado. E Uhum. queria falar muito, um pouco sobre essa questão de. Fala muito um pouco sobre a Uhum. questão de a mulher ser uma sobrevivente. Isso é uma palavra bonita que a Paola trouxe numa das Sim. nossas reuniões. A Ninguém Mexe Comigo, a campanha Sim. começou no ano passado por causa da nossa preocupação diante do aumento do número de casos e de denúncias de abuso sexual a crianças e adolescentes, e a gente quis compor uma canção para ensinar a criança a ter alguma arma para lutar contra isso, a entender que isso existe, que já é uma coisa difícil, é um assunto que não é muito falado, e ensinar o que ela pode fazer caso sinta que está em perigo nesse sentido. E esse ano eu já compus, né, segredo, é um spoiler, eu compus uma canção sobre Sim. ter sobrevivido ao abuso, que a gente vai lançar daqui a pouco. Estou louca para ouvir. Ah, linda! Uhum. E ela traz justamente essa ideia de, ao invés da gente ter vergonha e ficar em silêncio, a gente ter orgulho de dizer: eu passei por isso e eu tô viva. Agora eu entendi que isso aconteceu e não é minha culpa. Sim. Queria que você falasse sobre esse Uhum. pacto de silêncio. Isso. Infelizmente, é isso que vai acontecer, né? Principalmente em relação a esse abusador com uma certa constância. E esse abusador que está muito próximo. E este abusador, ele também irá fazer chantagens. Muitas vezes ele fala o seguinte: se você contar, eu vou embora. E tem questões até mais graves. Se você contar, eu mato vocês. E você vai ser a culpada. Se você contar, eu mato a tua mãe. E você vai ser a culpada pela morte. Né? Mas tem aquele pacto de silêncio velado. Eu me lembro de um caso em que a mãe foi embora para o exterior para trabalhar, conseguir um pouco mais de dinheiro para comprar uma casa. O pai fica com a filha. O pai chega em casa e desenvolve um ritual. Filha, eu vou subir para o meu quarto, ficava em cima, e você leva um copo com água para mim. A garotinha subia com um copo com água. E ela relata, quando ela entregava a água, parecia que ela se desligava. Ela já não estava mais ali. O pai pegava o corpinho, colocava em cima da cama, abusava, botava ela de pé de volta. E quando ele falava, obrigado pela água, então parecia que ela se ligava novamente. E aí ela pegava o copo e levava para a cozinha. Mas quando ele falava, me leva um copo com água, ela já sabia o que ia acontecer. Então parece que tem um momento que abre aquele espaço e um momento que fecha aquele espaço. E esse pacto de silêncio nem sempre ele é pronunciado, ele é combinado. Às vezes é só um olhar, do tipo, vamos desenvolver esse ritual. Quando eu lhe pedir a água, vamos abrir uma lacuna, um espaço, que para você não existe. Então é algo realmente muito forte aí que vai existir. E que essa pessoa agora internaliza e leva isso. A criança, ela não vai contar por uma série de fatores. Às vezes, pela própria cumplicidade desenvolvida, não é uma cumplicidade consciente, isso a gente precisa pontuar. Às vezes, por sentimento de culpa, por fazer parte, né? E muitas vezes por medo. É muito, muito difícil uma criança contar. E às vezes eu atendo uma pessoa de 50 anos que nunca contou para ninguém. A primeira vez que vai falar no assunto é no processo terapêutico. É muito forte mesmo. Uhum. Ai, queria saber também sobre o fato, isso é uma curiosidade mesmo que eu tenho, eu penso muito nisso por causa da campanha. Sim.
no momento em que o abuso acontece, existe uma situação em que o adulto, ou a pessoa mais velha, está no poder. Então, Sim, a criança está submetido, o adolescente está submetido. E eu fico pensando no fato de o adulto nunca contar com o fato de que a criança irá crescer. Ela pode não estar entendendo naquele momento, mas ela vai virar um sim, adulto. E eu vi uma sim. vez uma entrevista muito forte da Oprah com alguns abusadores, estupradores de crianças, Uhum. e ela dizia assim no final, se isso aconteceu com você, conte para alguém. Se ninguém acreditar, conte todos os dias até alguém acreditar. E até fico emocionada de falar, porque lidar com a verdade o tempo inteiro é também muito forte. É Ai, verdade. então, eu queria falar um É, pouco sobre isso, sobre o fato de tudo bem, eu vivi isso, tudo bem não, tudo péssimo, difícil, mas eu vivi isso, mas eu cresci. Agora eu estou numa condição de igualdade e de gritar para o mundo inteiro que, olha, eu entendi agora o que aconteceu. Então, eu queria falar sobre essa nova condição que pode ser libertadora, eu acredito. sim, é sempre libertadora, mas a gente precisa contar com uma coisa. Se é uma pessoa muito próxima da família, ainda corre o risco de a família não acolher, mesmo depois de adulto, e ainda proteger o abusador. Porque o abusador, na maioria das vezes, é aquela pessoa boazinha demais, amigo de todos, amados pela família. E aí ocorre um segundo abuso, quando essas pessoas acolhem o abusador, mesmo depois da vida adulta. Não, isso é no passado, isso está muito distante, esquece isso. O teu primo hoje é outra pessoa, o teu tio, o teu irmão, seja quem for. Então, é muito complicado. Pode ter essa situação de ainda protegerem um abusador e acusar aquela pessoa que está falando. Mas é necessário colocar isso para fora. Mas cada um no seu tempo, cada um conforme vai desenvolver. Porque se fizer isso de forma despreparada, pode sofrer muito e recuar. Ok? E às vezes Pode até haver. isso é usado contra a pessoa, né? Ah, mas você disse que era verdade, depois disse Isso, que era mentira. Também já li isso. muito sobre esse assunto. Sim, exatamente. Estando num processo terapêutico, essa pessoa ela vai conseguir também mais apoio e força para dar conta desse momento, né? Eu não sei se foi colocado aí para nós o telefone, mas se não, eu vou pedir às meninas para colocar e eu vou pronunciar aqui o telefone do WhatsApp, né? É 11 9 7113 7135. É isso, Bruna? Para a gente 713, aí trocar e eu. 7135. Vamos ver se eu Isso. pus certinho. Não. Olha, eu gostaria de passar muito tempo aqui batendo papo contigo. Também. Eu amo a tua tia e estou amando você. Desde o momento que a gente começa a trocar ali algumas ideias no WhatsApp. E muito agradecida aí também pelo pessoal que está com a gente. E eu vou chamar a Ana, né? Para a gente trocar agora umas ideias. Eu gostaria que fossem as três ao mesmo tempo, mas a gente não conseguiu isso aqui. É que acho que a Não, Ana ia foi... ficar. A Ana ia ficar com. Hum, Avisa aí, Aninha, pra gente, que ela tá, eu sei que ela tá tá, acompanhando. tá. Que ela queria ficar só no Isso, fala para cantinho, nós, Ana. escrito as É, informações, talvez para esse finalzinho. isso. Para a Ana nos nortear aí, se ela entra agora na live, Ó. ou se ela faz Ela falou para não alguma entrar. pergunta. Não, então tá bom. Muito bom. Acho que passamos A as Ana é informações. maravilhosa, faz um trabalho belíssimo também, mas ela hoje está aí nos bastidores, aí nos ajudando, Isso. né? É Exatamente. isso mesmo. E a Ana foi a ponte Agora, entre mim e a Ninguém Mexe e também fez parte de toda essa isso, movimentação da gente estar aqui juntas, oferecendo essa terapia em grupo, tentando mudar o mundo. Porque eu sei que teve gente aí perguntando, mas como que eu faço para isso não acontecer? O que a gente está fazendo é uhum, justamente tentando promover uma conscientização de nós que já somos adultas, isso, das crianças, dos uhum, pais, de todas as pessoas do mundo, se possível até dos abusadores, para entender que isso não se faz e por que isso não sim, se faz. uhum. Exatamente. Eu penso que em algum momento precisaria ter um processo terapêutico com abusadores. Eu penso que sim Concordo. também. Porque não basta você colocar numa cadeia. Essa pessoa, ela precisa raciocinar sobre tudo isso, né? Ela precisa ao encontro dessa verdade em algum momento, né? Eu acho que isso precisa realmente acontecer. Eu vou pedir para a Ana dar uma olhada, porque fizeram várias perguntas, mas eu estou sem óculos, eu não consigo ficar lendo.
para ela ver aí alguma coisa que a gente precisaria aqui responder para Ana falar para a gente, tá bom, Ana? Queria pedir também para todo mundo compartilhar depois o vídeo, a gente vai deixar no feed da Sandra. Compartilhe nos seus stories, espalhe para mais pessoas. A gente quer chegar em quem está precisando mesmo desse acolhimento e não ficar só aqui entre nós. Isso. Porque aí nós vamos guardar esse vídeo, né, para as pessoas entrarem em contato e poder se inteirando do quanto isso é importante. E me dá uma certa angústia de não conseguir desenvolver um trabalho específico para os homens abusados. Às vezes eles me cobram isso. Muitos entram lá no meu Instagram e colocam: você não vai fazer nada, nenhum trabalho a respeito do homem adulto que foi abusado sexualmente na infância? Eu penso que são muitos projetos que a gente precisa desenvolver. Porque, assim, os homens, eles também ficam com uma série de comportamentos, traumas e dificuldades na vida adulta quando foram abusados sexualmente na infância, né? Então, precisa haver um acolhimento também. Mas, no momento, nós estamos estudando o comportamento da mulher. Então, de repente, isso até fica aí para uma dica para outros terapeutas, né? Agora, aqui na nossa live tem vários terapeutas, para que haja um trabalho também mais específico aí. A gente está aqui sempre estudando e querendo sim promover isso, inclusive esse tratamento que acolha não, né, mas que consiga mudar, que consiga fazer, trazer consciência a quem abusa. Porque também não adianta, é o que você disse, a gente prende, a gente afasta, mas isso é um comportamento, muitas vezes feito repetidamente ao longo da vida. Então não adianta, é muito perigoso que exista a noção de que isso é tranquilo, isso pode ser feito. E muitas vezes conheço amigas que passaram por abuso na infância e depois de adultas contaram. E a pessoa da família falou: você tá louca, inventando, por que você tá inventando isso de mim? É o que mais acontece, né? Isso. E o Ferenczi, ele vai pontuar uma coisa, que a criança pequena, quando ela é abusada sexualmente, pelo pai, por exemplo, e não há uma proteção por parte da mãe, muitas vezes a dor, o mal-estar, ele é revertido contra aquele que não protegeu. Nossa, isso era uma pergunta que eu ia fazer, porque eu já li sobre o quanto o trauma parece que aumenta, que duplica, porque você teve a coragem de falar. E aí é um segundo abuso, né? Um segundo trauma. Isso. Aí vai usar até o mecanismo de defesas, né? Em relação a esse momento aí. A mãe, ela pode, ou a mãe, ou a tia, ou quem estiver ao lado, com alguns mecanismos de defesas, que ela não vai ter ação, ou não vai perceber, entre parênteses, porque ela não quer perceber. E a criança, ela se sente desprotegida. Então, ela tem o trauma do abuso em si e o trauma da não proteção por parte de um adulto que poderia ter feito algo por ela. Então, aí envolve uma dor profunda por essa pessoa que não protegeu. E essa dor profunda, muitas vezes, é levada para a vida adulta. Muitas garotas que foram abusadas sexualmente na infância, na vida adulta, tem uma relação muito difícil com a mãe. E fala: não, mas quem abusou foi o pai, eu não compreendo por que ela é tão rancorosa com a mãe. Porque não se sentiu protegida, né? Às vezes até consegue ter um relacionamento com aquele pai que abusou, mas com aquela mãe que permitiu o abuso, às vezes não consegue. E eu ainda queria, antes de encerrarmos aí a nossa live, eu não sei o nosso tempo, nós até poderíamos ver aí o tempo. Tem duas perguntinhas aqui que a Essência mandou. Mas eu gostaria de pontuar ainda das duas perguntinhas, Bruna, uma coisa. Muitas vezes, no processo terapêutico, eu recebo uma pessoa e eu vejo uma lista de comportamentos patológicos em função de abuso, mas a pessoa não lembra que foi abusada. Não sabe que foi abusada. Mas eu tenho uma lista assim que fecha. Eu falo: gente, essa pessoa foi abusada, mas não há lembrança. E aí, às vezes, acontece da pessoa começar a sonhar com o abuso sexual. Porque está no inconsciente, ele tem as imagens, como está num processo terapêutico, essa pessoa ela se sente protegida, o inconsciente libera, e aí ela começa a ter sonhos. E a gente começa a verificar que aqueles sonhos estão amarrados a uma realidade, a imagens reais da infância. Okay, assim como você falou no começo, que às vezes existe a
a ideia de que não, foi um relacionamento, eu comecei, eu fui, e acho que isso acontece, já aconteceu até comigo, não em relação ao abuso sexual, mas relações abusivas, de depois de um tempão eu falar, ah, essa pessoa se aproveitou, é isso que aconteceu. Às vezes demora mesmo pra gente se conscientizar, né? Isso, Um- demora. uma pergunta que foi feita, como será o formato do grupo? Acho que a pessoa quer saber Sim. mais sobre os próprios encontros, os 12 encontros. Isso. Será online, né? Nós vamos usar uma plataforma para fazer o trabalho terapêutico online. Nós teremos 2 psicólogas, eu fazendo o processo terapêutico e mais uma que estará também trabalhando nesse aspecto do amparo. Serão 12 encontros. Nós teremos o momento da fala, o momento da pontuação em relação às falas, né? E também nós vamos trazer um pouco de conteúdo, porque eu acho muito importante a pessoa que foi abusada, ela saber que existem estudos a respeito disso. Ela se sente mais amparada. Ela sabe que existem trabalhos científicos, que isso é real, que ela passou por isso. Ela precisa conhecer o que foi que aconteceu com ela, por que ela se sente assim hoje. Então, nós teremos aí o trabalho nesse sentido, né? E teremos também as dinâmicas. Eu gosto muito das dinâmicas projetivas, dinâmicas projetivas, para esse autoconhecimento, né? Então, ele estará organizado desta forma. Lindeza. Ok? Gente, queria lembrar então, eu tô aqui representando a Essência Cor e Voz e a campanha Ninguém Mexe Comigo. Bem-vindo aí, Música Nova, falando sobre sobreviver ao abuso sexual. E junto com a Música Nova, vem essa terapia em grupo com a Sandra. Mais informações está escrito aqui, a gente vai deixar postado no feed com como entrar em contato e vocês ajudam a gente a espalhar para a gente melhorar o mundo que não tá fácil. Obrigada, Sandra! Isso. Joia, Bruna. Bruna, e assim, sabe o que eu acho lindo? Quando uma pessoa consegue trabalhar e ser liberta dos comportamentos em função de um abuso, ela se torna um agente para ajudar outros, sempre. Né? Isso é lindo. Ela se liberta e ela começa a trabalhar para a libertação de outras pessoas. Então, não só nós estaremos trabalhando agora numa quantidade maior de pessoas, como estaremos formando uma quantidade maior de pessoas para ser acolhedoras de outras. Eu tenho pacientes antigas minhas que trabalharam a questão do abuso sexual e hoje elas são psicólogas. Psicólogas belíssimas que fazem um trabalho maravilhoso. Foram para a faculdade fazer psicologia. Por quê? Elas agora falam, não, eu vou trabalhar também para libertar pessoas e vou me capacitar para isso. Então é algo lindo, maravilhoso. A campanha Beijo. também começou assim, então é exatamente isso. Assim que a gente muda o mundo, a gente enfrenta o que foi difícil, a gente está aqui junto para isso. Sobreviventes. Isso. É verdade. Amores, eu gostaria de ler todas as perguntas, responder tudo, mas nós estamos aqui. Eu vou tentar salvar a live e eu quero mandar assim, um beijo enorme para todos vocês que estão aqui com a gente hoje, tá bom? Bruna, todo mundo aí, Paola, Ana, todo mundo, um beijo enorme e muito bom estar com vocês. E vamos lá, vamos trabalhar. Lá. Obrigada, querida. Até breve. Tchau, tchau. Beijo. Fiquem com Deus.